bem-vindos ao Baú IPP. E hoje nós tiramos lá do fundo do baú uma pregação do nosso queridíssimo reverendo Hernandes Dias Lopes. E ela é lá de março de 2016, com o tema Nunca Perca a Esperança, com base na passagem lá de Lucas 5, 12 ao 16, e eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir-te de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Bom, só de ler essa passagem já podemos refletir um pouquinho, né? Com o título. Mas vamos ouvir juntos. E o que será que o pastor vai abordar com este texto sobre esperança? Mas antes nós temos uma enquete, que é a seguinte: você já se sentiu rejeitado ou abandonado em meio à dor? Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. Está escrito: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Há momentos na vida que nós enfrentamos circunstâncias que superam as nossas forças. Há momentos na vida em que nós somos açoitados por sentimentos que nos esmagam. Há momentos na nossa vida em que nos sentimos encurralados, entrincheirados por situações que nós não temos solução. Capitulamos-nos impotentes. E esse texto retrata um caso assim. Um homem enfrentando um problema que não havia solução no seu tempo. Era uma causa perdida. Um problema sem solução. Esse milagre de Jesus está registrado em Mateus, em Marcos e também em Lucas. Lucas, que relata o texto aqui, é médico, e por ser médico, ele tem uma análise mais detalhada e meticulosa do problema, um diagnóstico mais preciso. E Lucas nos informa que este homem estava coberto de lepra.
E se ele estava coberto de lepra, significa que ele estava no estágio mais avançado da doença. E eu quero destacar aqui 6 verdades nesse texto para o nosso enlevo, para a nossa edificação nesta manhã. Em primeiro lugar, eu queria olhar com você sobre o doente. Este homem está coberto de lepra, tomado de lepra. Significa que ele é uma carcaça humana, um aborto vivo. A lepra não tinha cura. A lepra era uma doença progressiva, que ia insensibilizando o corpo, deixando marcas profundas, ia destruindo a pessoa paulatinamente. E quem era identificado com lepra estava sentenciado inevitavelmente à morte. A medicina não tinha como ajudar. Era um problema insolúvel. Não era apenas uma doença que devastava o corpo, ela tinha um profundo componente social, de ostracismo. Um leproso não podia ficar com a sua família, não podia frequentar a sinagoga, não podia ir ao templo, não podia frequentar as festas religiosas. Ele estava isolado num leprosário ou numa colônia de leprosos. Esse homem é o retrato de uma causa perdida, um problema sem solução. Talvez hoje, nós lidamos com outro tipo de problema. Mas talvez o problema que você lida hoje também é um problema sem solução. Ou Deus faz um milagre, ou você não sai. Ou Deus intervém, ou você não vê uma janela de escape. Ou Deus se manifesta soberana e milagrosamente, ou não há esperança. Mas esse homem retrata para mim e para você que por mais crítica que seja a situação, por mais dramática que seja a realidade, por mais avassaladora que seja a dor, por mais cruel que seja a circunstância, não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Segundo ponto que eu quero destacar com você é o médico. É o médico. Primeiro, o doente. Depois o médico. E você nota que esse homem, possivelmente, fura o bloqueio do leprosário. Ele não podia andar em lugares públicos. Mateus nos informa que esse milagre aconteceu logo depois que Jesus desceu do monte, onde esteve ensinando o chamado Sermão do Monte. Diz a Bíblia que ele se infiltra no meio da multidão. Era uma região da Galileia. E nós estamos informados em Lucas que era uma cidade, portanto um lugar público. E esse homem vem e diz Mateus que ele prostra e adora. E diz que esse homem coberto de lepra, diz de Lucas que ele se prostra com o rosto em terra. Ele não chega estadiando seus direitos, ele não chega reivindicando o que ele merece, ele não chega com orgulho ou soberba, ele chega humildemente, ele se prostra, ele adora, ele suplica, ele clama, ele roga. Não obstante saber que Jesus tem todo o poder, se tu quiseres, tu podes. Ele sabe que Jesus pode. Ele sabe que Jesus tem todo o poder. Ele sabe que basta uma palavra de Jesus. Mas ao mesmo tempo esse homem se curva e se submete à soberania de Deus, do Senhor Jesus Cristo, submetendo-se à sua soberana vontade. Se tu quiseres, tu podes. E é curioso que Jesus Cristo, o médico, tem algumas atitudes. Marcos nos informa que ele estava profundamente compadecido deste homem. Quero dizer para você que Jesus também se compadece de você e de mim. Profundamente. A nossa dor lateja no peito de Jesus. As nossas lágrimas tocam o coração de Jesus. O nosso sofrimento não fica indiferente àquele que é a compaixão encarnada. E diz a Escritura que Jesus Cristo fez mais. O médico,
estende a mão e toca-o. É chocante isso, porque Jesus está aqui quebrando um preceito da lei cerimonial. Um leproso não podia ser tocado. Tocar um leproso era ficar impuro. Um leproso tinha que ser isolado, e ao aparecer em público eu tinha que gritar: maldito, 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 ou impuro, 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 e todos teriam que correr dele. E Jesus não se afasta horrorizado deste homem. Jesus estende a mão e toca-o. O impuro não deixa o puro impuro, mas o puro purifica a impureza do impuro. Jesus reverte a situação. E disse mais: quero, fica limpo. Quero dizer para você que quando Jesus estende a mão para esse homem e toca-o, Ele queria ensinar algo sublime para você e para mim. É que Jesus sabia que aquele homem enfrentava uma lepra talvez mais devastadora do que aquela que arruinava e sucateava o seu corpo. A lepra do desprezo, de uma solidão cruel, de não saber o que é um abraço, o que é um aperto de mão, de alguém só se aproximar horrorizado para se afastar em seguida. Jesus quer curar as emoções desse homem. Jesus quer terapeutizar a sua alma. Jesus quer fazer uma mudança profunda no seu mundo interior. Jesus está mostrando para ele que, apesar dele ser um aborto vivo, uma carcaça humana, ele tem valor para Jesus. Jesus se importa com ele. Jesus se interessa por ele. Jesus toca nele. Por mais que você se sinta desprezado, saiba disso. Jesus ama você e se importa com você. Por mais que você tenha enfrentado ostracismo, rejeição, por mais que você tenha sido abandonado, por mais que as circunstâncias tenham isolado você num reduto de geografia de dor, saiba que Jesus se importa com você. Ele toca em você. Por mais grave que seja o seu problema, Jesus é o médico dos médicos. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem problema sem solução. Para Ele não tem doença sem cura. Vamos ver a terceira verdade desse texto. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Notem comigo, por gentileza, o que está escrito. Jesus Cristo disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus tem compaixão e tem poder. Porque poder sem compaixão é tirania. Compaixão sem poder é fraqueza. Jesus não apenas quer, Ele pode. Às vezes nós queremos, mas não podemos. Às vezes nós podemos, mas não queremos. Em Jesus a compaixão, e em Jesus a onipotência. Quero, fica limpo. E imediatamente, ele ficou completamente limpo. Irmãos, todos vocês sabem que a lepra, ela é uma espécie de sinônimo, ou sinal, melhor dizendo, do pecado. Tem algumas características curiosas da lepra. Primeiro, a lepra separa. O pecado separa. Separa o homem de Deus, do próximo e de si mesmo. Segundo, a lepra insensibiliza. O pecado é assim, ele calcifica a consciência, ele endurece o coração. Terceiro, a lepra deixa marcas, cicatrizes. Também o pecado deixa marcas e cicatrizes. O pecado arruína o homem. O pecado destrói o homem. Quarto, o pecado, como a lepra, é contagioso. A lepra é contagiosa. O pecado também o é. Aqueles que se aproximam dos pecadores, que andam no caminho dos ímpios, que se detêm no caminho, que se detêm, se assenta à roda dos pecadores e se assenta à roda dos escarnecedores, esses acabam convivendo com eles, fazendo o que eles fazem. Cuidado
com esta contaminação, com esta fuligem, com esta marca. Mas mais do que isso, irmãos, a lepra cheira mal. E o pecado é assim, atrativo, glamouroso, atraente, convidativo, oferece tantos prazeres, tantas aventuras, mas depois escraviza, depois adoece, depois destrói. Mas finalmente a lepra com o pecado mata. O salário do pecado é a morte. E aqui estamos diante do médico dos médicos, que tem poder para curar a doença do corpo e tem poder para perdoar os pecados que afligem a alma. Ele diz: quero, fica limpo. Para aquele que está no mais profundo abismo, para aquele que está na situação mais crítica da vida, Jesus Cristo pode dizer: hoje, agora, nesta manhã, para você, quero, fica limpo. Você pode ser curado, você pode ser perdoado, você pode ser liberto, você pode ser transformado. A sua causa, eu tenho solução para ela. A cura de Jesus não foi progressiva, foi imediata, foi plena, foi cabal, foi completa. Veremos em quarto lugar o testemunho. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto lugar, vamos ver o testemunho. Veja comigo, por gentileza, o que está escrito no verso 13. Aliás, no verso 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Você pode perguntar, por que Jesus, que é o médico dos médicos, o único que pode fazer o impossível, cura esse homem, e depois manda que ele vá ao sacerdote, para oferecer o sacrifício que Moisés estabeleceu? Por quê? O sacerdote era a autoridade sanitária que diagnosticava uma pessoa com lepra. E era a única autoridade pública que tinha condições de dar um veredito, uma comprovação da sua cura. Quando Jesus diz que esse homem é o sacerdote, Jesus está protegendo esse homem, cuidando dele. Sabem por quê? Se ele voltasse para sua casa, se ele frequentasse a sinagoga, se ele fosse ao templo, se ele engrossasse as caravanas que iam para as festas, sem passar pelo crivo do sacerdote, ele poderia ser motivo de censura, de críticas. Alguém poderia dizer para ele: essa cura sua não é verdadeira, não temos evidências disso, não temos prova disso. O sacerdote era a autoridade competente para dizer: você está curado, você pode ser devolvido agora ao convívio da sua família, da sociedade, da igreja, do templo, da sinagoga, da vida plena. O que Jesus está querendo dizer para nós é o seguinte: o milagre que Jesus opera na nossa vida não é apenas uma experiência subjetiva que só nós conhecemos, é algo objetivo que todos podem atestar. O que Cristo faz na sua, na minha vida, não é algo escondido para ficar apenas para nós, é algo que pode ser aferido, percebido e proclamado aos olhos e aos ouvidos do mundo. Quinto lugar. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. Veja comigo, por favor, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. O evangelista Marcos, quando relata esse texto, revela para nós que Jesus deu uma ordem expressa a esse homem: não conte nada para ninguém. Curioso, muito curioso isso.
Talvez você pergunte, mas por que Jesus deu essa ordem para esse homem? Por duas razões. Por duas razões. Primeiro, porque Jesus estava fazendo uma campanha na Galileia de pregação e não de milagres. Jesus não queria que o povo pensasse que ele era apenas um operador de milagres, para realizar curas, libertações, para atender apenas as demandas do aqui e do agora. Era necessário que as pessoas entendessem que Jesus era muito mais do que apenas um operador de milagres. Ele não queria que isso se tornasse um fato na cabeça, na mente daquelas pessoas, que ele tinha vindo apenas para operar milagres. Segundo, Jesus não queria antecipar a perseguição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos judeus, antecipadamente. Jesus sabia da sua hora, e ele não queria que essa hora fosse antecipada na mente, no coração das pessoas. Mas sabe o que me impressiona? É que esse homem não consegue se calar, mesmo recebendo uma ordem de Jesus. Ele sai e proclama para todos, ele conta para todo mundo que ele foi curado, ele era leproso, agora ele está limpo. E o resultado disso é que a Bíblia diz que grandes multidões já está no plural, e grandes multidões afluem para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Isso gerou impacto naquelas cidades. E é curioso que Marcos ainda nos informa que por causa desse fato, Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades, e se interferiu na própria agenda de Jesus. Sabe o que me choca? É que Jesus manda esse homem se calar, e ele fala. Jesus nos manda falar, e nós nos calamos. Jesus dá uma ordem para esse homem, não conta para ninguém, e ele conta para todo mundo. Jesus dá uma ordem, conte para todo mundo, e nós não falamos para ninguém. Mas eu quero concluir com o sexto ponto, o retiro. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. Sexto, o retiro. Versículo 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quando Jesus viu as multidões, as grandes multidões afluindo na sua direção para serem curadas, ele se retirou para um lugar solitário para buscar o Pai em oração, nos ensinando uma grande lição, que Deus vem primeiro que as pessoas. Se nós colocarmos as pessoas no lugar de Deus, nós não teremos poder para socorrer as pessoas. Jesus se apresentava como pregador, e todo pregador gosta de multidão. Mas Jesus está nos ensinando que para falarmos às multidões, para atendermos às demandas das multidões, nós precisamos buscar refúgio no retiro solitário da oração. Jesus está nos ensinando que sem oração não tem poder. E as multidões famintas, doentes, carentes, aflitas, não podem ser socorridas e atendidas se nós não estamos revestidos de poder. E não há poder sem oração. Por isso ele se retira para orar. E se você perceber, sempre que Jesus se retirava para lugares solitários para orar, em seguida você vai encontrar que ele recebia poder para fazer a obra. Esse fato pode ser notado aí no verso seguinte, 17, está escrito: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Diz alguém que tem hora que você precisa recuar,
para poder avançar com mais força. Você precisa se refugiar para avançar com mais veemência. Você precisa do retiro da oração para encarar as multidões e ter o poder de Deus para atender as necessidades delas. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Se você está doente, Jesus está aqui hoje. Ele é o médico dos médicos. Nunca perca a esperança. Porque se você está doente hoje, tem cura para você. Cura para o seu corpo, cura para a sua alma, cura para as suas emoções. Cura para a sua vida, cura para a sua família, cura para os seus relacionamentos. Jesus quer fazer isso na sua vida, aqui, nesta manhã, dentro do seu coração. Mas aquilo que Jesus vai fazer no interior da sua alma, vai ser conhecido por todo mundo. E você e eu, recebendo o milagre de Jesus, poderemos agora testemunhar do que Ele fez por nós. Quem sabe daqui para frente nós também, buscando a Ele em oração, possamos receber poder para sermos agentes dEle na vida de tantas outras pessoas. Curva sua fronte, por favor. Vamos buscar a Deus em oração. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Deus sabe como você entrou aqui hoje. Deus sabe as lutas que você trava lá no interior do seu coração, lá no recesso da sua alma. Talvez alguns de vocês vieram para cá hoje com uma causa, só um milagre para ser resolvido esse problema. Só um milagre. Não tem nenhuma força humana, não tem nenhuma estratégia humana capaz de resolver. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Ele é o médico dos médicos. Ele ama você, Ele se compadece de você. Ele tem todo o poder. Hoje Ele quer estender a mão e tocar em você, particularmente em você, para dizer para você: eu me importo com você, você é precioso para mim, eu amo você, a sua causa, a sua dor, eu tenho cuidado disso, eu me importo com isso. E hoje, agora, você pode ser curado, você pode ser perdoado, você pode ser salvo, você pode ser liberto, você pode ter uma nova vida a partir desta manhã. Se você quer que eu ore por você, queria que você ficasse em pé onde você está. Se você tem uma causa que precisa de um milagre de Deus nesta manhã, ponha-se em pé. Eu quero orar por você. Ó Jesus, Filho do Deus vivo. Ó Jesus, Filho de Davi. Ó Salvador bendito, Senhor amado da nossa alma, volta o teu rosto para nós nesta manhã. Contempla o teu povo. Há angústias na nossa alma que precisam ser tratadas nesta manhã. Há dores no nosso coração que precisam ser aliviados nesta manhã. Há pecados, há vícios, há manias, que só a tua intervenção, só o sangue vertido na cruz, pode limpar e purificar. E eu te peço agora em nome de Jesus, que tu libertes o cativo, que tu quebres as algemas, daqueles pecados mais secretos, mais íntimos, dando libertação, dando restauração, dando alegria da salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão
passando por lutas e angústias na alma, problemas e lutas lá dentro de casa, lá dentro do seu lar, põe a tua mão, Senhor, restaura em nome de Jesus, que um tempo novo venha da tua parte. Nós colocamos a nossa vida no teu altar. Nós, como aquele leproso, nos prostramos aos teus pés, ó Jesus, necessitados e carentes, aguardando um sinal do teu favor, em nome de Jesus, amém. E aí, se deleitou na palavra de hoje? Refletiu sobre os seus pecados e sobre como há contaminação na sua vida? Além disso, a pregação de hoje nos convida a ouvir o quero de Cristo. Então, espero que já esteja se sentindo mais limpo e mais animado com essa esperança. Que a transformação chegue em você e seu lar. Então, olha, comente aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú EPP amanhã. Tchau!